Deus. Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Além disso, tem uma ênfase na escola bíblica dominical dessa manhã, porque foi bênção, irmãos. Tivemos alguns probleminhas técnicos que fez com que picasse o começo a internet caiu 2 vezes no começo da aula. Depois ela engrenou até o final e perdeu o último versículo de novo. Então o último versículo não foi gravado. Mas mais de 1h15 de estudo foi ministrada sem problema. Então quem não pôde estar presente ou não viu essa mensagem, esse estudo importante sobre a restauração de Israel, irmãos, eu queria que você realmente valorizasse esse material, porque Deus tem dado a vocês um pastor que é zeloso desse estudo, muito zeloso. Não falo para minha honra e glória, é um privilégio de vocês. Nem todos têm uma escola dominical tão rica, tão abençoada como é nessa casa. Nem todos têm isso, irmão. Às vezes se acostuma, né? Você come todo dia a mesma comida, se acostuma com o tempero. Não se acostume, é extraordinário que Deus tem dado a nós. Então vá lá, ouça de novo, não perca essa bênção, amém? Vamos à palavra do Senhor nessa noite para a sua vida? Vamos lá, abra a sua Bíblia em Jeremias 31, 33. Profeta Jeremias 31, 33. Já está daqui a pouco aqui na projeção também. A mídia lá é destra. E eu tenho ministrado sobre o céu. Vamos falar do céu. Está achando chato falar do céu, irmãos? Você não ia dizer na minha frente, né? Irmão, nós precisamos falar do céu. Nós não somos celestofóbicos. Tudo que nós precisamos vem da onde? Do alto. A palavra de Deus diz que tudo que precisamos vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Tudo desce lá de cima, irmãos. E eu quero enfatizar isso nessa noite de uma maneira muito apropriada em cima desse versículo 33 do capítulo 31 de Jeremias. Já está aqui? Está cá, ó. Então, quem quiser ler com o pastor a partir da projeção, ou da sua Bíblia, ou do aplicativo, vamos ler? Leia em voz alta esse texto, que é o texto-chave. É o texto que vai dar a base para o nosso entendimento. Vamos lá? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta palavra de promessa para a casa de Israel, ela veio se cumprir também na vida da igreja gentia, a partir de Cristo. Deus já estava antecipando o que ele faria a favor de seus filhos eleitos, tanto israelitas como gentios. Tanto é que esse mesmo versículo é citado na íntegra no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 10. Coloca para mim aí, Hebreus 8, 10. Você vai ver que é exatamente a mesma passagem. Provando que não era só Hebreus 8, 10. Já está aí, ó. Não era uma palavra só direcionada aos judeus. Era uma palavra direcionada aos filhos de Deus, tanto judeus como gentios. Vamos aproveitar e ler de novo. É a mesma palavra. É um decalque exato do mesmo texto. Vamos ler aí? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente, aonde, irmãos? Aqui, ó. Aonde que é a mente? É aqui? Você pensa aqui no peito? É aqui, ó. Onde Deus está dizendo que vai botar alguma coisa? Aqui, ó, no coração, na mente. E coração na Bíblia, a igreja já sabe, não sei se meus queridos visitantes já sabem, mas na Bíblia coração não é aqui no peito. Coração é o centro do ser humano, seu cérebro.
onde o campo da decisão é aqui. Você não toma nenhuma decisão com a bomba hidráulica do peito que bombeia sangue. Você toma decisões aqui, na sua mente e no seu coração. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Deixa aqui o texto, que eu tenho que fazer uma pequena ressalva aqui em cima desse texto. Essa foi a base de toda a meditação que eu vou trazer a vocês. Quando eu fui examinar mais agora de tarde, fiz uma pequena exegese, um estudo aprofundado nos originais hebraico e grego, eu tenho um aplicativo lá para isso, eu descobri uma coisa interessante. Na nossa tradução em português, está dizendo que Deus vai o quê? Qual é o verbo que está aqui? Imprimir. Eu fiquei pensando, imprimir, impressão, impressora, é muito moderno, não é muito moderno? Impressora, a laser. Eu falei, não é possível que há 2000 anos atrás se usasse essa palavra. Aí estranhei na nossa tradução. Falei, vamos ver que palavra está no original. De repente, é um outro tipo de impressão primitiva, sei lá, entalhado na pedra, sei lá qual é a questão. Aí descobri, irmãos, fazendo meu estudo lá, que tanto em Jeremias, que está em hebraico, como a carta aos Hebreus, que está em grego, onde se lê imprimir é só em português. Porque no original não é imprimir. Não tem nada a ver com imprimir. Estou afirmando. Não estou sendo leviano, nem jogando palavras ao vento. A palavra no hebraico e a correlata no grego diz sentido de dar. Dar é o verbo dar, conceder, doar. Não tem nada de imprimir. Então, olha só. O português nos induz a um entendimento, certo? Mas o que Deus quer dizer no original é o seguinte: depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente darei, concederei as minhas leis. Aí sim, na continuidade, tem a palavra inscreverei, que é escrever. E essa palavra está correta tanto em hebraico como no grego. Parece que o português foi induzido a acrescentar imprimir por causa de escrever. Então, no original tem inscrever, mas não tem imprimir. Todo mundo entendeu? Eu achei muito estranho. Imprimir na antiguidade não tinha como. Nada era impresso, tudo era escrito. Mas o sentido acaba sendo apreendido do mesmo jeito. O que Deus está ensinando através dessa palavra profética que já se cumpre em nossa vida até o dia de hoje? Aonde Deus quer dar a sua lei e inscrevê-la? Aonde que é? Nossa mente, nosso coração. Então diga comigo assim: eu preciso receber a palavra na minha mente, no meu coração. Amém? Tudo que nós vivemos vai para a nossa mente, vai para o nosso coração. Tudo que observamos vai para a nossa mente, vai para o nosso coração. Se hoje, quando você saiu da escola dominical, ficou pensando no estudo, aquilo ficou dentro da sua mente, do seu coração. Se você sentou-se para ver um programa de televisão, o que passou no programa, seja o que for, entrou na sua mente e no seu coração. Entenda que tudo vai para a nossa mente e para o nosso coração. Amém? É o centro do ser humano. É onde aprendemos, é onde entendemos as coisas, é onde percebemos o universo e tudo mais. Agora, Deus não falou nessa promessa que nós receberíamos alguma coisa terrena. E aí entra o céu, irmãos. Sabe onde entra o céu nessa mensagem? Que aquilo que nós devemos receber não é terreno, não é humano, é celestial. Quantos podem dizer amém?
Então vamos para a palavra para provar isso a você. Amém? Abre lá no Salmo 119, não vou lê-lo todo, viu, irmãos? Salmo 119 é imenso, né? São muitos versículos. É só o Salmo 119, verso 89. Eu quero mostrar a vocês que a palavra não é originária da terra. Ela não pertence a esse mundo. Ela é celestial, vem do céu. E Deus quer amoldar um padrão celeste na minha mente, na sua mente. Vamos ver? Salmo 119, 89. Já está aqui? Tá, o pessoal ali é fera. Então olha para cá, irmãos. De onde vem a palavra que o Senhor quer moldar na minha mente? Escrever na minha mente. De onde vem? Do céu. Salmo 119, 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra aonde? No céu. Abre agora em Êxodo 24, 12. Sabemos que a palavra do Senhor é oriunda do céu. Vamos para Êxodo 24, 12. Quando Deus tira o povo de Israel de dentro do Egito com mão forte, com sinais e prodígios, qual é a primeira providência de Deus além do livramento das tropas de Faraó e atravessar o mar? Deus leva eles para onde, irmãos? Não leva para o Sinai? Monte Sinai? Para quê? Para que Deus levou eles para aquele ponto específico lá no Sinai? Para lhes dar instrução do céu. Para lhes dar as leis. Quero que você perceba isso na palavra de Deus. As leis não são terrenas. As leis são divinas, celestiais. Olha o que está escrito aí, Êxodo 24, 12. Vamos lá? Até o verso... só o verso 12, por enquanto. Vamos lá? Leia comigo em voz alta. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que quem escreveu? Que Deus escreveu para os ensinares. A gente tem sempre uma ideia assim, parcial. Você já deve ter visto ilustração, filme, desenho animado de Moisés com duas tábuas de pedra, não já viu? São duas pranchetas assim de pedra polida e toda ela escrita em hebraico. São os 10 mandamentos. Você também sabe que Moisés, demonstrando o desagravo de Deus com a idolatria de Israel, que fez o bezerro de ouro, pegou aquelas tábuas e tacou no chão, quebrou. E depois teve que fazer outras tábuas. Mas sabe essas primeiras que Moisés recebeu? Não foi Moisés que escreveu, foi Deus. Deus queria instruir o povo de Israel, saiu do Egito. Vamos parafrasear como a nossa conversão a Cristo. Nós saímos do mundo e viemos para a casa do Senhor. O povo saiu do Egito com a idolatria do Egito, com a filosofia do Egito, com a cultura do Egito. E a primeira providência de Deus é dar a ele as leis do alto, para mudar a mente deles, para colocar e inculcar na mente deles as suas palavras. É a correção, é o ensino. É tirar a cultura mundana, humana caída e colocar a cultura que vem do reino do céu. Quantos dizem amém? Então, as primeiras 2 tábuas foi milagre de Deus. Deus, ele mesmo grafou aqueles caracteres na pedra e os deu a Moisés. Moisés desceu com as 2 primeiras tábuas da impressão do próprio Deus. Amém? Todo mundo entendeu? De onde vêm estas palavras? Ela vem do céu. De onde vêm essas instruções? Essas leis divinas, essas leis justas? Ela vem do reino dos céus. Amém? Então lá em cima, o reino dos céus é firmado na palavra. E aqui embaixo,
O reino dos homens não é firmado na palavra. Há um choque de cultura. A cultura do céu e a cultura da terra. Deus precisa educar os seus filhos. Por isso, ele disse que vai dar a eles as suas leis, para tirar a cultura mundana e colocar a cultura que vem do alto, que vem do reino dos céus. Quantos dizem amém? Abre aí em Deuteronômio capítulo 6 agora. Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Quero que você compreenda que palavra é essa que ele deu a Jeremias e Hebreus replicou. Como é que Deus vai dar as suas leis e as inscrever no coração? Deuteronômio capítulo 6, verso 6 até o verso 9 agora. Vamos lá? Quem quiser ler em voz alta com o pastor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que Deus quer fazer então com as suas palavras que vêm lá de cima? Colocar onde? Nosso coração. Hoje foi dito aqui, irmãos, pela irmã Selma, um apelo. Tragam seus filhos na escola dominical. Por quê? Por que é necessário trazer os pequenos aqui na escola dominical? Mais uma oportunidade. Eu, às vezes, penso que os pais cristãos, eles menosprezam as oportunidades. Não é? Eu vou ser um pouco mais radical, para você entender. Ela falou assim, no apelo dela, que ela está chorosa, com receio de que as crianças se desviem. O desviar-se não depende só das tias aqui da igreja, certo? O trabalho de educação, de discipulado dos filhos é dos pais. O culto no lar é dos pais. Quem tem que educar os filhos no Senhor são os pais, dentro de casa. As tias, né, os trabalhadores aqui da casa do Senhor, é reforço. Não pode basear toda a educação cristã das suas crianças, as tias, no domingo. Isso é feito todos os dias dentro de casa. Amém? Todo mundo entendeu? Mas a maior índice de evasão de jovens, de filhos de crente, é na fase da juventude. Saem das igrejas. Quando são jovens, adolescentes, saem das igrejas. Mesmo criados no evangelho desde pequenininho. Então perceba que todo empenho que um pai e uma mãe faz para educar seus filhos na palavra de Deus, ainda é pouco, às vezes. Então abrir mão de trazer a criança numa escola dominical preparada para a faixa etária delas. Aqui a escola bíblica dominical funciona como a maioria das escolas bíblicas dominicais. Tem faixa, tem lá maternal, primários, juniores, adolescentes, para a faixa intelectual da criança. A palavra é depurada, adaptada, com a essência da verdade, mas numa linguagem mais simples para a criança aprender. Quando um pai e uma mãe cristão da igreja não traz seus filhos para aprender, isso quer dizer que ele está fazendo homeschool. Está educando sozinho em casa. Está educando? A pergunta que eu lanço para vocês. Esse pai e essa mãe que não traz a criança para aprender na igreja, em casa ela supre isso educando sua criança com horas de estudo da palavra de Deus. Não estou falando do estudo secular. Eu estou falando da palavra que vai salvar a alma das suas crianças. Por que isso? Eu nem combinei com a irmã Selma. Olha para o versículo agora. Deuteronômio 6, verso 7. Deus mandou então que as palavras estivessem no coração, certo? Agora olha o verso 7, igreja. Leia em voz alta aí, por favor. Tu aí são os pais. Tu aí é o judeu. O judeu foi instruído por Deus para educar seus filhos no Senhor. Então vamos lá. Tu as inculcarás. Eu acho esse termo maravilhoso. Eu acho essa palavra é uma palavra pitoresca, engraçada até. O que é inculcar? Olha aqui, ó. Colocar na cuca. Cuca é uma
fraseologia, né? Uma palavra muito fraquinha, mas para mente. Inculcar é colocar na cuca. Quem deve colocar na cuca das crianças a palavra? Tu. Eu vou aproveitar ali o pronome ali, é tu. Olha o dedão apontado. Ó. Não é nós, a igreja, é tu responsável. Tu tem que inculcar na mente da sua criança a palavra. Tu as inculcarás para quem? A teus filhos as palavras que o Senhor mandou colocar na mente. E delas falarás assentado em tua casa aqui, irmão. Ó. Todo dia, se for possível. Sentado na mesa, na hora do almoço. Amém? Culto doméstico. Responsabilidade dos pais. Inculcar na mente dos filhos a palavra de Deus que vem do céu. Tu as inculcarás estando assentado em sua casa. Andando pelo caminho aqui, irmãos, ó. Está passeando com a criança na praia. E está falando da palavra de Deus. O que mais, irmãos? E ao deitar-te, nem à noite para a instrução da palavra de Deus. E ao levantar-te. Deus é tão interessante com o povo de Israel, tão radical, que ele vai falar uma coisa mais pitoresca para a nossa cultura. Avança aí para mim, por favor. Verso 8. O que está escrito aí agora no verso 8, igreja? Leia. Uma lei tão desencontrada, né? Não tem nenhuma uma leitura assim mais harmônica, hegemônica. Podia ser uma coisa em coro, assim, uníssono. Vamos ler com o pastor, que aí a coisa vai, tá? Vamos lá. Também as atarás, é amarrar. Atar é amarrar. Tu as atarás como sinal aonde? Na tua mão. Que mais? E te serão como frontal aonde? Entre os olhos, aqui na testa, aqui, ó. Sabe o que Deus está mandando o povo de Israel fazer? Pega a palavra e amarra na tua mão e na tua testa. Sabe o que os judeus fizeram de verdade, irmãos? Amarrar a palavra na mão e na testa. Você nunca viu, não, né? Depois eu vou colocar na internet. Não agora, na hora do culto, tá? Eu desrespeito sair daqui e entrar na internet agora. Sabia que os judeus faziam isso até hoje? Tem uma caixinha pequena assim, com um pequeno rolinho, um papiro, com a palavra escrita, que eles botam dentro dessa caixinha, e uma tira de couro, e eles amarram essa caixinha aqui no meio da testa, irmãos. Fato. Não estou aumentando nem diminuindo, até o dia de hoje, hein? Isso aí foi entregue há mais de 3.500 anos atrás. E até hoje, os judeus colocam literalmente, um pedacinho da palavra na frente da testa e amarram tiras de couro com a palavra nos seus braços. Várias tiras de couro. Às vezes amarram o braço todinho de tira de couro. Levaram ao pé da letra. Mas qual era a intenção de Deus com essas ordens? Que a palavra estivesse literalmente na sua mente, diante dos seus olhos, te acompanhando durante o dia. Essa caixinha se chama filactério. Esse filactério é usado até hoje pelos judeus. Eles, quando vão cultuar, eles botam a caixinha na testa, amarrado com couro, e amarram seus braços. Presta atenção, igreja. Independente se está certo ou errado, você tem que andar amarrado, ou só está amarrado, né? Não está amarrado não, irmão. Estamos livres em Cristo Jesus. Você não precisa amarrar a tira de couro no braço e não precisa literalmente amarrar um pergaminho na testa. Mas qual é a intenção de Deus com essas ordens? Que a palavra ocupasse o que na sua vida? Um lugar de proeminência, de destaque. Que as pessoas pudessem ver a palavra em você. Literalmente.
E aí o texto segue, verso... Não, tem mais um. Verso 9. Êxodo... Não, perdão. Deuteronômio 6, verso 9. Leia aqui, ó. E as escreverás, aonde? Nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Também os judeus fazem isso até hoje. A gente não tem muito contato com judeu de verdade, mas judeu que guarda a palavra, na porta da casa dele, eles colocam também um pequeno pergaminho, um rolinho, e naquele rolinho tem algum versículo bíblico. De todas as maneiras, os judeus tentam se identificar com a palavra recebida do alto. A ideia seria como se nós pegássemos hoje trechos da palavra e colocássemos na porta da geladeira com imã. Não é? Quando você bater o olho lá para beber água, você lê o versículo bíblico. Você anda para lá, tem um quadro, a palavra de Deus. Os teus olhos deveriam bater na palavra o tempo todo. E não depender só de aplicativo de manhã no celular, viu, irmãos? Só, vou ler, não é horóscopo não, que você tem que consultar o horóscopo de manhã, não. A palavra tem que estar na tua mente, no teu coração. O visual é para entrar na tua mente. Não é o externo, é aquela palavra, você bate o olho, ela entra em você. Quantos podem dizer amém? Como é que anda a tua leitura bíblica diária? Está dependendo do aplicativo para ler um salmo só, um versículozinho? Vocês estão entendendo qual é o drama? Deus disse que vai colocar na nossa mente, vai nos dar a lei e as inscreverá no nosso coração. Amém, povo santo? O desejo de Deus é que toda a nossa cultura seja jogada por terra e a cultura que vem dele seja entronizada na nossa mente. Essa transfusão de palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Isaías, capítulo 64, verso 6. Eu vou provar a vocês que Deus olha do céu e ele inspirou os profetas na sua palavra a dizer que a cultura da terra é caída, é carnal, é fraca. A cultura da terra, a sabedoria dos homens é caída. Isaías 64,6, já está aqui, né? Quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Mas todos nós somos como um imundo. Isso é o profeta Isaías falando. Somos como um imundo. E todas as nossas justiças, como trapo da imundícia. Esse é pesado. Quem mais? Vamos lá. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. O profeta Isaías diz, as nossas justiças, o nosso modo de interpretar as coisas, aquele padrão que nós usamos para julgar as coisas, é como trapo da imundícia. Trapo da imundícia tem a ver com o ciclo menstrual das mulheres. Naquela ocasião não tinha absorvente íntimo como tem hoje. Eram panos que as mulheres usavam no período da sua menstruação. Então vou falar no popular. Trapo da imundícia igual a pano de menstruação. Tá bom para você a metáfora? E foi Deus que usou, irmãos, através do profeta. Está falando, as nossas justiças, como nós procedemos as nossas justiças, são como lixo. Literalmente é isso que ele está dizendo. Não dependa do seu modo de ver, da sua própria justiça. Qual é a justiça que nós precisamos para ver o mundo? A justiça que vem de Deus. Temos que ver como Deus vê e não como o homem vê.
Amém? Quantos entenderam? Vou dar mais subsídio para você agora no Novo Testamento, Tiago 3,15. Tiago 3,15. A palavra mostra que tem duas culturas dentro de nós. Uma cultura humana e uma cultura que Deus está tentando imprimir em nós. Tiago 3,15 até o verso 16. Vamos lá? 17. A palavra do Senhor diz assim. Leia comigo, por favor, esse texto é importante. Esta não é a sabedoria que desce da onde? Que desce da onde, igreja? Lá do alto. Lá do alto desce sabedoria sobre nós? Desce. Tudo que nós precisamos de sabedoria não é humana. Tem que vir de cima. Tem que vir do reino celestial. Está difícil de compreender essa palavra de hoje? É às vezes difícil de viver, mas não de compreender. A palavra de Deus diz, Tiago diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é o quê? Terrena, animal e demoníaca. O negócio vai descer na ladeira, né, irmão? Já é terrena, passa a ser animal e ainda piora, vira demoníaca. Ele está dizendo, sabedoria humana é isto aí. Ela é terrena, é dos olhos humanos, ela é animal e ela é, muitas vezes, influenciada pelos demônios. Essa é a sabedoria que tem na terra. Em contrapartida, o que diz o restante do texto? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Verso 17, ele vai fazer um contraste. A sabedoria que vem lá de cima, vamos ver como é que ela é? Verso 17, igreja. A sabedoria, porém, lá do alto do reino do céu, que Deus quer imprimir na nossa mente. A sabedoria lá do alto é o quê, irmãos? Ela é primeiramente pura. Como é que é a sabedoria humana? Imunda, terrena, caída, demoníaca. Sou eu que estou falando, não é Deus, em sua palavra. Ele que sabe avaliar o que vale e o que não vale. Já que vem lá do alto, é primeiramente pura. O que mais? Depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Imparcial, sem fingimento. Então, estamos diante de nós uma questão. Em qual das duas sabedorias eu devo andar? Mas nós andamos o tempo todo na sabedoria que vem do alto. A gente não anda muitas vezes na sabedoria terrena, mundana, caída. O ângulo que você vê as coisas e julga depende se é a sabedoria do alto ou não é. Vou dar um exemplo bem prático para você entender. Falei de crianças, né? Quando se lembra daquele, você vai lembrar porque está até hoje aí fazendo sucesso, Thales Roberto. Sabe quem é o doidão do Thales Roberto? É um cantor que canta umas músicas bem radicais, né? Thales Roberto fez um sucesso imenso. Até se queimou com a classe dos cantores evangélicos, que ele disse que cantava mais que todo mundo. Nada arrogante, né? Ele só era o melhor de todos. Thales Roberto. Pois bem, às vezes os pais, sem perceber, ensinam coisas que não são de Deus para as crianças. Então, eu vi uma reportagem que dizia isso. Que ele aprendeu, ou ele estava ensinando para o filho dele, que quando tivesse briga na escola, como é que procede o filho de crente quando briga na escola? Ei, pais, vamos lá ver se vocês usam sabedoria humana ou sabedoria que vem lá do alto. Vai depender da cultura que você recebeu da sua família. Se você recebeu de pai e mãe, e quando brigasse no colégio, você deveria revidar, se o coleguinha te bater, acerta ele de volta. Foi isso que aprendeu? Seu pai e sua mãe? Foi isso que você ensinou para o seu filho crente?
Ou pelo menos a criança está sendo criada no caminho do Senhor? Foi o que o Thales Roberto estava falando sobre isso. Então, se apanhou lá, chegar em casa chorando, apanha de novo. Foi assim que eu fui criado. Você apanha na rua, chegar em casa, apanha a segunda vez. Essa cultura é celestial, irmãos? Não. Ela é terrena, ela é caída, trapo de imundícia e não produz nada de bom. Uma coisa simples. Mas é uma cultura que você passa para os seus filhos. Todos entenderam? A cultura que vem lá do alto, ela é pacífica. Ela não provoca guerra, não provoca briga. Nós somos confrontados o tempo todo em escolher com qual mentalidade vivemos, a lá do alto ou aqui da terra. Você se envolve num acidente de carro, o que acontece então? Vocês motoristas aí. O outro lado do outro carro é ímpio, incrédulo. Ele já sai cuspindo marimbondo e falando os palavrões gigantes. Já sai nervoso com uma barra de ferro na mão. Como é que sai você? Os dois carros bateram, colidiram. Como é que sai você nessa hora, irmão? Com a sabedoria que vem da terra ou do alto? Estão entendendo que no dia a dia nós vamos aplicar esse conceito de duas sabedorias? Uma terrena e uma celestial? A celestial é boa, ela é pura, ela é pacífica, é indulgente, ela evita briga. Quantos estão aprendendo alguma coisa aqui nessa noite? Bem prático. Amanhã ou depois você passa numa situação dessa, tem que lembrar que o Espírito Santo já ministrou teu coração, viu? Deus tenta imprimir em nós a sua lei, a sua palavra, a sua justiça, um padrão muito mais elevado do que é vivido aqui na terra. Deus faz com que nós aprendamos dele o que é justo, o que é verdadeiro, o que é puro, o que devemos viver para entrar no reino do céu. Todo mundo está entendendo? Sabe como é que é o nome disso, tecnicamente? Quando nós nascemos de novo, tem um termo que se usa no grego, metanoia. Metanoia é mudança de mente. Diga aí, para você não esquecer essa palavra bonita. Metanoia. Mudança de mente. Amém? Deus está tentando mudar nossas mentes. Abre, por favor, agora em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Poderia aplicar esse paradigma em tantas outras passagens. 2 Coríntios 5, verso 17. Eu falei que a palavra tem que ser prática, dia a dia. Em tudo nós temos que pensar como Deus pensa. Com a cultura do céu. Já abriu aqui? 2 Coríntios 5, 17? Então lê comigo, por favor, em voz alta, vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu vou usar aqui, aperfeiçoar o nosso entendimento. A palavra quitísis no grego também pode ser criação. Criatura e criação. Quem está em Cristo é nova criação de Deus. Por que, irmão, que nós somos nova criação de Deus? Porque nascemos num mundo em pecado, em trevas, escravos do pecado, nossa mente estava escravizada ao padrão mundano. Quando viemos a Jesus, o Senhor começa a mudar a nossa mente. Ao nascer de novo, receber o seu Santo Espírito, começa então essa mudança da mente. Quantos estão entendendo? Diga amém. É nova criação. Por quê? Deus está trabalhando, Deus está aperfeiçoando, Deus está mudando o padrão mental. Eu fiquei pensando em casa. Nós estamos na era moderna, na era dos computadores. Se eu usar uma metáfora moderna, também funciona. Por exemplo, nós nascemos com uma programação. Sacaram a programação?
Já nascemos com uma programação caída. Com vírus, cheio de vírus. Trojan e tudo. Sabe o Trojan que entra no computador e invalida com tudo? Pois é. Cavalo de Troia, Trojan. Nós nascemos com esse tipo de programação. Aí vamos a Cristo. O que é que Deus faz? O que vem lá de cima, irmãos, sobre a nossa vida? Primeira coisa que entra. Espírito Santo. Deus faz um download do seu Espírito na nossa cabeça. Pegaram aí a metáfora? Tem que baixar o programa para rodar o Espírito Santo na nossa cabeça. Depois que baixa o programa do Espírito Santo, aí começamos a receber o que lá de cima? Informações divinas novas. Que é o antivírus, que mata os vírus da nossa cabeça, que já estava lá um tempão, desde pequenininho, e começa a fazer uma nova, reescrever o nosso padrão mental. Deu para pegar a metáfora? Nós precisamos deixar Deus continuar reescrevendo o nosso padrão mental. Porque já baixou em nós o programa do Espírito Santo. Entenderam? Os jovens entenderam? Vocês são mais propícios a entender isso do que os mais antigos. Vocês nasceram na era digital. Agora, se eu mesmo tendo baixado o programa do Espírito Santo, está aqui, para habilitar para eu receber do alto mais informações divinas, eu resolvo encher o meu coração de sujeira desse mundo. O que acontece? Eu começo a poluir de novo a minha mente e o meu coração. Vocês estão entendendo? Por isso, muitos cristãos que se desviam do Evangelho, a primeira coisa que faz é pegar tudo que é no mundo e bota na mente de novo. Se ele gostava do Roberto Carlos, assim que ele sai do Evangelho, ele vai ouvir de novo o Roberto Carlos. Se ele gostava de funk, assim que ele sai da igreja, vai ouvir de novo o funk. Porque ele quer botar de volta na sua mente o padrão mental caído deste mundo. Estão entendendo, irmãos, como isso é sério? Mesmo você estando em Cristo, se você não vigiar, você inunda a sua mente de informação podre. É só sentar para ver um programa no Netflix. Já toquei na ferida de muitos aí. Crente gosta de Netflix, de streaming. Vamos ver uma série. Aí, o que vai baixar nessa série na minha mente? Pornografia. O que mais que baixa na minha mente? Palavrão. O que mais que baixa na minha mente? Adultério. O que mais? Trapaça. Violência. Ultraviolência. Existe violência e existe ultraviolência. O que o povo gosta? Ultraviolência. Não basta dar um tiro e a pessoa morrer. Tem que arrancar a cabeça e mostrar as tripas. Explodir muito sangue para tudo quanto é lado. Isso é ultraviolência. Uma vez estava conversando com uma conhecida, não vou dizer o nome por questão ética, está sendo transmitida ao vivo. Sei lá se ela está vendo. Aí estava falando dessas séries que entram na nossa vida sem a gente perceber. Ela me falou que gostava da série do Lúcifer. Tu já viu a série do Lúcifer na Netflix? Na época da pandemia, ela bateu o recorde como a mais vista no streaming. Sabe o que é a série do Lúcifer? O diabo vem para a terra bonzinho. E ele é um galã bonitão, irmãos. Ah, pastor, como é que sabe isso? Eu tive que ver um episódio para fazer um vídeo na internet. Tá lá o meu vídeo lá, combatendo essa série, tá, irmão? Eu não vi a série toda, não. Vi um episódio, piloto. Qual é da série? Fazer você gostar do Lúcifer. O diabo é bom. O diabo é legal. Ele é bonitão. Aí eu estava conversando com essa mulher, essa irmã. E ela falou assim, pô, sabe que eu nunca tinha percebido isso? Ela estava acompanhando a série um tempão e não percebe que está torcendo pelo diabo. Tem série que não dá pra gente não, irmãos. O ideal é a gente se abster de tudo. Mas tem coisa que não entra.
dá tilt na programação do nosso cérebro. Se você tem a mente iluminada por Cristo, tem coisa que não dá. A maioria das séries hoje, os psicopatas são os protagonistas. É o psicopata, o assassino que é o protagonista da série. Para que você vai ver uma série em que vai reproduzir os assassinatos de um maníaco? Qual o prazer de ver aquele homem diabolicamente matar os seres humanos? Entenda, eu estou usando aqui as coisas do dia a dia, para você entender que a nossa mente, que Deus quer escrever suas palavras, ela tem um conflito com aquilo que colocamos diante dos nossos olhos, para absorver para a nossa mente. Santidade, irmãos, não é uma loucura. Santidade não é excentricidade. Santidade não é radicalismo. Santidade é uma escolha. Eu escolho não ver isto. Me contamina a minha mente. Eu desaprovo isso aqui. Não serve para mim. A minha mente está sendo impressa as palavras de Deus. Eu preciso da cultura do alto. A cultura da terra não me serve. Quantos dizem amém? Vamos voltar para a palavra. Já dei um exemplo prático, vamos voltar para a palavra. Romanos capítulo 12, verso 1, texto conhecido. Já estou encerrando a mensagem, não é longa não. Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Já está aqui. 1 e 2. Paulo diz assim, vamos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Pausa aí para você pensar. Paulo está falando assim, vocês são obrigados a fazer isso? Não. Ele está rogando, ele está pedindo. Ele está suplicando. Irmãos, se entreguem a Deus como sacrifício. É uma decisão pessoal. É uma decisão individual. Eu não posso santificar a Lenice à força. O meu comportamento deve influenciá-la. Mas se ela optar por ver qualquer porcaria, vai entrar na alma dela aquelas porcarias. Entenderam, queridos? Da mesma forma eu. Se ela estivesse santificando e eu encher minha mente de porcaria, a culpa é minha. Porque eu poderia evitar e apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo para Deus. A abnegação é necessária. A entrega é voluntária. O desejo de buscar as coisas do alto deve ser seu, meu. Quando saímos daqui, o que você vai pôr na sua mente faz diferença. Por isso, irmãos, quando eu saio às vezes daqui da igreja, do culto, o que eu boto para ver lá para poder jantar ou comer um lanchinho? Programa culinário. Pelo menos o programa culinário tem menos contaminação. Está lá os cozinheiros fazendo comida, aquilo ali não me faz pecar, senão pela gula. Mas fora, dá uma inspirada, né? Mas um programa culinário é mais ou menos inofensivo. Aí o que eu vejo? Competição culinária, um fazendo comida, outro fazendo comida, e eu fico imaginando aqui, sentado aqui igual um trouxa, que gosto que tem aquilo, que cheiro que tem aquilo. Mas ao menos é uma coisa que não me contamina. É uma escolha. Eu poderia botar um filme do Schwarzenegger lá, cheio de violência, do Stallone, para ver. Um corujão. Tem corujão ainda? Não, né? Tu vê quanto tempo que eu não vejo essas coisas. Eu sou do tempo do corujão ainda. O que você bota diante dos olhos é a escolha sua. O Espírito Santo está falando no seu coração, irmão? Vigia, porque o pastor não pode policiar vocês em casa. Eu policio a mim mesmo. É voluntário que apresenteis. Olha o que o texto diz. Rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis, você apresenta o próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Não é só esse momento de 1h30 aqui, 2 horas. É o tempo todo. Nas escolhas santas que você faz, você está se santificando e sacrificando para Deus. Todo mundo pode dizer amém? Verso 2. Agora vem a palavra de Paulo bem clara. Vamos lá? Leia comigo em voz alta. E não vos conformeis com este século. 1 Coríntios 2, 12. Vocês já entenderam a chave da questão, não já entenderam? Qual é a moral da história? Resume aí alguém, como é que é a moral da história? Transformação da mente. Como é que se traz essa metanoia? Recebendo o que lá de cima? A palavra que Deus traz do alto. Deus quer colocar todo o padrão do céu na sua mente. Toda a justiça dele no seu coração. Todos os valores do céu, da mente de Deus, no seu coração. Deus está fazendo download, transferência. Recebe em nome de Jesus que vem do alto. Abdica, abre mão, rejeita e até expulsa do seu coração a programação que vem do mundo. Tira, porque ela não vai te ajudar em nada. Amém, povo santo? 1 Coríntios 2,12, igreja, vamos lá? Ora, nós não temos recebido o Espírito da onde? Do mundo caído. E sim o Espírito de quem? Que vem de Deus, que vem do alto, celestial. Para quê? Para que recebemos o Espírito Santo? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A graça. Você recebeu o Espírito Santo para quê? Para essa transfusão do céu para a tua cabeça, te facultar a crescer em Cristo. É a graça. E é maravilhosa a graça. Quantos podem dizer amém? Que bom que Deus quer mudar meu padrão mental. Eu aceito de bom grado. Vem de graça da parte de Deus. Não pago nada para Deus colocar a sua palavra no meu coração e me aperfeiçoar. Verso 13, igreja. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. O espírito do mundo, a sabedoria humana é caído. Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas pela manhã, na escola dominical, levantou-se uma questão aqui sobre os judeus, e eu falei o seguinte: só quem recebeu o Espírito de Cristo é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Todos nós aqui recebemos o Espírito de Cristo? Você pode dizer amém? Então, o que Deus está querendo operar em mim e você, irmão? Transformação, para eu me parecer com quem? Com Cristo. Eu tenho que me parecer com o modelo, que é Cristo. Ok? O homem natural não aceita isso, porque ele não tem o Espírito. Na cabeça dele isso não funciona. E aí o texto diz assim, verso 15. Porém, o homem espiritual, aquele que recebeu o Espírito, julga todas as coisas. Diga assim, julga todas as coisas. Todas as coisas têm exceção? Não, é tudo. É tudo. Tudo que você vê na vida, você julga pelo Espírito. Pelo padrão do céu. Aconteceu aquele assassinato. Quero pensar com a mente de Deus sobre isso. Com a mente humana carnal, eu posso tomar até partido. Com a mente de Deus, eu vou ter uma compreensão mais correta.
Prenderam o Maduro. Eu vou ver isso com mentalidade humana ou mentalidade divina? Divina. O que Deus quer fazer com isso? Tirou o ditador do poder. O que vai acontecer? Eu começo a pensar com a perspectiva de Deus. Não posso ficar pensando. Conversa de botequim, né? Que se diz papo furado. Com seres humanos que não estão pensando como Deus pensa. Estão me fazendo entender, queridos? A palavra do Senhor diz: Ele julga todas as coisas. Tudo. Se isso aqui é bom, se isso aqui não é bom, se isso aqui me edifica, se isso aqui não me edifica. É tudo. Tudo. E o Senhor segue dizendo, vamos lá? Mas Ele mesmo não é julgado por ninguém. Agora o verso 16 para a gente concluir, igreja, vamos lá? Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir. Agora diga com propriedade a parte final, vamos lá? Nós, porém, o que nós temos, igreja? A mente do Cristo. A mente do Cristo. O programa que é baixado no meu coração é o Espírito do Cristo. Para que eu pense como Cristo pensa. Como Deus Pai pensa. Amém, povo santo? Se você sair daqui com esse entendimento, com essa interpretação, e começar a filtrar tudo na vida pelo Espírito do Cristo, muda algumas coisas na sua vida. Amém? Eu falei que era o último, mas tem mais um versículozinho. Sempre tem mais um, né? Normal. Vocês estão acostumados comigo, não estão? Às vezes, queridos, eu boto um monte de texto aqui, eu pulo alguns, deixo para lá. Já deu o recado. Mas tem alguns textos que são aquela martelada no dedão do pé, né? Para tu sair com o dedão inchado. Para ficar reverberando na sua mente um tempão. Para não sumir quando você descer essas escadas. A ideia é que você seja instruído e guarde a instrução. Guarde o conhecimento, a sabedoria divina. 2 Tessalonicenses 3,5. É o último. Prometo que é o último. Aqui está aqui no finalzinho. 2 Tessalonicenses 3,5. Já está aqui. Fica de pé, por gentileza. Já que é o último, você pode ficar de pé, né? Meus irmãos, filhos do reino, a quem o Senhor me permite pastorear, guiar vocês na verdade. Meus irmãos convidados, somos muito felizes de vocês estarem aqui, viu? O meu papel é orientar, dar o norte, o rumo, pela palavra de Deus. O papel de vocês é absorver a palavra e ela viver. Se todos nós vivermos a palavra, as coisas evoluem. A igreja avança, o reino avança. Amém? E dentro de você, o Espírito Santo de Deus vai edificando mais e mais de Cristo. Por isso nós vamos ler agora 2 Tessalonicenses 3,5, está aqui atrás. Vamos lá? Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Amém, povo santo? Esse é o desejo do meu coração para vocês. É o desejo do apóstolo Paulo, é o meu desejo. Que Deus vos conduza o vosso coração ao amor de Deus e na constância de Cristo. Essa palavra constância é importante. Tem gente que começa muito bem no Evangelho e depois retrocede. Tem gente que começa numa velocidade no Evangelho e daqui a pouco está caminhando lentamente até se afasta. É necessário constância. É necessário continuar a caminhada. Amém, queridos de Deus? Não adianta só amar a Cristo por um pouco de tempo. Nós precisamos de baixar o programa inteiro na nossa mente. E ele continua sendo baixado. E continua sendo baixado. E continua sendo baixado.
Todos os dias eu aprendo mais de Deus. Todos os dias. Queria que você, em nome de Jesus, pusesse a mão sobre a sua mente, sobre o seu coração. Vocês sabem que o pastor de vocês não faz essas mise-en-scène para aparecer. Bota a mão aqui na sua mente, que é aqui que está baixando a programação de Deus, lá do alto. A palavra de Deus diz assim: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e não lhes impropera, não lança em rosto. Deus diz que dá, irmão. Tem decisões na sua vida que você precisa tomar. Decisões sérias, às vezes, mudança de trabalho. Tem decisões na sua família. Você precisa de orientação de cima, do alto. Peça a Deus nessa hora, em nome de Jesus. Senhor, baixa no meu coração, do alto, a tua orientação, as tuas leis, os teus preceitos, as tuas ordens, a tua justiça, o teu amor, a tua sabedoria, meu Deus. Preciso tomar decisões, muitas decisões. Eu te peço em nome de Jesus, que as minhas decisões não sejam somente minhas, carnais, que elas não sejam terrenas, muito menos diabólicas. Eu te peço então, meu Deus, guia-me na tua verdade, pelo teu Espírito, guia minha mente a tomar as decisões que vêm do alto, que são coadunadas com a tua justiça. Guia-me, Senhor, no meu dia a dia, quando sair aqui da comunhão dos santos, que as minhas decisões continuem sendo santas, orientadas pelo alto, pelo Senhor, pelo teu Espírito. Faça isso nessa noite, igreja. Senhor, domina minha mente, reina sobre mim, Senhor. Eu entrego voluntariamente a minha mente, o meu coração, para ser guiado por ti. Que o teu Espírito me guie a toda boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O Senhor é que sabe o que é melhor para a minha vida. O Senhor é que sabe quais decisões tomar a meu respeito. Eu me prostro agora, Senhor. Eu me rendo à tua vontade. Faz o teu querer e não o meu. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pediu de coração isso a Deus? Glória a Deus. Vamos cantar um louvor.